com 3 lojas em Camaquã. Obra rápida em 10 vezes sem juros você só faz com Elevato. São milhares de produtos com pronta entrega para você realizar a reforma da sua casa sem encomendas ou fila de espera. Passe na nossa loja e confira os porcelanatos, vinílicos, laminados, revestimentos, metais e louças disponíveis. A Elevato te espera na Capitão Adolfo Castro 295, em frente ao portão Boa Viagem. Televendas 3671-4933. Elevato, sua casa, nossa causa. Ei, tá entediado nessa quarentena? A KNN Idiomas tem um convite pra você. São mais de 700 escolas em todo o país. Sabe por quê? Porque o foco é a conversação desde a primeira aula e usando o seu gosto pessoal. Você também conta com aulas e suporte online em nossa plataforma exclusiva. Vai continuar aí de bobeira? Então junte-se aos mais de 100 mil alunos por todo o país. Venha pra KNN Idiomas. Dia dos Pais Pompeia. É fácil ser um pai fashion. Encontre diversas opções de presentes e pague em 5 vezes sem entrada e sem juros no cartão Pompeia. Pompeia. É fácil ser fashion. Fala galera, beleza? Aqui é o Pedrinho da Loop Motocross. A Loop cresceu e agora estamos com um espaço mais amplo e cheio de novidades para a sua moto e você piloto. As melhores marcas como a Alpinestars, SW, AMX, Biker, Ox e muito mais. Vem conhecer a nova loja e aproveite os pontos especiais que preparamos em toda a linha de acessórios. Siga a Loop Motocross nas redes sociais. Loop Motocross, a casa do piloto off-road. Qualidade, variedade e preço baixo tem no Roxo Centro de Compras. Ofertas especiais. Arroz namorado 5 quilos, 15,99. Feijão preto Arbasa, 1 quilo, 5,79. Pipoca Fritz e Frida, 400 gramas, 2,59. Ofertas especiais Roxo Centro de Compras. Até domingo, 25 de julho. Aproveite! O seu começo de tarde na Acústica tem mais informação. Jornal da Acústica, de segunda a sexta ao meio-dia. Oferecimento, Lojas Pompeia, é fácil ser fashion. Doutora Beatriz Ribeiro Barbosa, dermatologista. Camaquanet, seu provedor de internet. Doutor Sandro de Matos Dias, ortopedista e traumatologista. E Meta Imóveis, realizando sonhos. Boa tarde, meio-dia e 7 minutos, 20 graus e 1/10 é a temperatura aqui em Camaquã. E hoje é sexta-feira, dia 23 de julho de 2021. Eu sou a Camila Matos e esse é o Jornal da Acústica, que começa com um oferecimento de Camaquanet, fibra ótica de ultra velocidade. Contrate agora pelo 3671-9999. Pompeia, é fácil ser fashion. Laboratório Albuquerque, análises clínicas. Meta Imóveis, realizando sonhos. Doutora Beatriz Ribeiro Barbosa, médica dermatologista e cirurgia dermatológica. E doutor Sandro de Matos Dias, ortopedista e traumatologista. E a gente termina o último Jornal da Semana trazendo para você os destaques da manhã de hoje. Ao menos 10 pessoas ficam feridas em acidente com ônibus em Camaquã. Não há confirmação sobre o que possa ter causado o acidente. Grupo de 32 anos é imunizado nesta sexta-feira em Camaquã. A população deve apresentar comprovante de residência no local. Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas indica nova paralisação dos caminhoneiros. O ato está marcado para acontecer em todo o país no próximo domingo, dia 25. Pelotas terá voo direto para São Paulo em dezembro, afirma a prefeita Paula Mascarenhas. A informação foi confirmada em entrevista na Acústica FM. Bolsonaro anuncia senador Ciro Nogueira para o comando da Casa Civil. A mudança faz parte de uma nova reforma ministerial que deve acontecer já na semana que vem. Saiba também quem recebe o auxílio emergencial nesta sexta-feira. Os valores podem chegar a R$ 375, dependendo da família. Consulta ao terceiro lote de restituição do imposto de renda é liberado nesta sexta-feira. Esse será o maior lote de restituição da história em número de contribuintes. Estudo aponta que anticorpos de recuperados da Covid-19 não protegem contra variantes da doença.
Foram analisadas em laboratório amostras do plasma de pacientes que contraíram coronavírus. E Camaquã terá atos pró e contra Bolsonaro neste sábado. Mobilizações estão previstas para acontecer em lugares distintos. E Secretaria Estadual da Saúde pode revisar intervalo das próximas remessas das vacinas AstraZeneca e Pfizer. A decisão deve ocorrer em reunião do Conselho dos Secretários Municipais da Saúde. 12:09. Esses foram os destaques do jornal dessa sexta-feira e você confere agora a previsão do tempo de hoje. Olá, ouvintes da Rádio Acústica FM. Ao longo desta sexta-feira, uma massa de ar mais seco predomina sobre todo o Rio Grande do Sul, garantindo um dia de sol e sem previsão de chuva na região da Costa Doce Gaúcha. Em relação às temperaturas, elas gradativamente sobem no período da tarde, e a máxima prevista para hoje é de 25 graus em Camaquã e 22 graus em Arambaré. No decorrer do final de semana, o mesmo é previsto. Sol entre poucas nuvens, tempo seco predominando e sem previsão de chuva por toda a região. As temperaturas novamente seguem cada vez mais elevadas por conta dos ventos que sopram do quadrante norte e noroeste e transportam ar mais quente desde o Brasil Central até o Rio Grande do Sul. A chuva retorna em meados da segunda e também na terça-feira, devido à chegada de uma nova frente fria. E na retaguarda desse sistema, uma nova massa de ar frio tende a avançar sobre o estado nos últimos dias do mês, entre os dias 29 e 30, e novamente teremos condição para geada ampla em diversos municípios do Rio Grande do Sul. Doris Palma, da Somar Meteorologia, para a Rádio Acústica FM. Obrigada, Doris. Agora são 12:11 e nós vamos começar o bloco policial de hoje. Ao menos 10 pessoas ficaram feridas em acidente com ônibus na BR-116 em Camaquã na noite de ontem. O fato ocorreu próximo à empresa Camil por volta das 23h40. Nesta manhã, o repórter Valério Veiga esteve no local e nos traz os detalhes agora em vídeo sobre esse acidente. A reportagem da Rádio Acústica FM está aqui na BR-116 em Camaquã. Falamos do quilômetro 389 da rodovia, aonde por volta aí da meia-noite da quinta-feira tivemos o tombamento de um ônibus que transportava funcionários de empresa, que acabou aí tombando na via, deixando pelo menos 10 feridos. A reportagem da Rádio Acústica FM está no local, mostra neste momento, nesta manhã de sexta-feira, o veículo completamente destruído, tombado, e a dificuldade, que tiveram aí as equipes de resgate para tirar o pessoal, devido também aí, a neste momento, o local, né? Aqui aonde a gente mostra neste momento, aonde o ônibus acabou saindo da pista, junto aqui, bem em frente à empresa Camil e Camaquã, onde na BR-116 o ônibus se deslocava no sentido Camaquã capital e veio a perder o controle e cair aqui, neste momento, nessa ribanceira, aonde junto ao barranco a gente percebe aqui como ficou o ônibus que tem aqui o escolar, mas que levava funcionários de empresa aqui também de arroz para suas casas, ou buscava, né, também aqui para trazer o trabalho. Então, nós acompanhamos nesta manhã na BR-116, no quilômetro 389, o tombamento de um ônibus. Ele se encontra ainda aqui às margens da via e logo mais deverá ser retirado. Lembrando, 10 pessoas ficaram feridas neste acidente. A reportagem da Rádio Acústica FM neste momento está aqui no quilômetro 389 da BR-116, aonde aconteceu ontem à noite o tombamento deste ônibus, que levava funcionários para a empresa Roseiras aqui no bairro São Carlos. O ônibus veio a sair da pista, a tombar aqui junto a esta valeta, e a reportagem da Rádio Acústica FM mostra em vídeo para vocês a dificuldade também até do próprio pessoal, dos bombeiros, da SAMU, para retirar aqui o pessoal que ficou ferido. Lembrando que tivemos 10 pessoas feridas. Tem água aqui nesta ribanceira. Eu vou mostrar o ônibus por dentro agora, as imagens aí como ficou, para você ter uma ideia do susto que acabou levando aí estes funcionários. O ônibus que presta serviços aí também aqui para as empresas de arroz aqui da região, trazendo os funcionários. E junto aqui a valeta, tem água dentro do ônibus. A gente mostra para você a dificuldade do pessoal também aí, da própria equipe da SAMU, para retirar aqui as pessoas que ficaram feridas. Lembrando, as imagens essas são de dentro do ônibus. E aqui fora a gente mostra a dificuldade também, até porque está
junto ao barranco. O ônibus está tombado. 10 funcionários acabaram aqui ficando feridos, 10 passageiros. E a gente mostra aqui para você então como ficou agora a frente do ônibus, ó, que teve inclusive o para-brisa retirado para que o pessoal pudesse por aqui, ó, sair também os feridos ou as demais pessoas que aqui estavam também dentro do ônibus. Imagens da reportagem da Acústica. A gente segue mostrando as imagens aqui na BR-116. Estamos dentro da valeta aonde está o ônibus que tombou neste momento. A gente mostra as imagens, portanto, desse acidente que envolveu um ônibus que transportava passageiros das empresas aqui de Arroz, em Camaquã. A reportagem fala do bairro São Carlos. A reportagem da Acústica está junto a este ônibus que acabou tombando. O para-brisa dele está aqui no chão. E os bombeiros tiveram dificuldades, junto com a equipe da SAMU, para retirar os feridos. Lembrando, esse ônibus transportava passageiros que eram funcionários de empresas de arrozeiras aqui em Camaquã, no bairro São Carlos. Por volta das 11h40 da noite, ele saiu da pista, veio a tombar junto a essa valeta aqui. Inclusive tem muita água dentro do ônibus aqui, você percebe as imagens. E a gente veio até aqui para mostrar como ficou, ó, o veículo de transporte, que teve aqui vários passageiros, entre eles 10 feridos, 5 levados ao hospital Nossa Senhora Aparecida e 5 deles também foram removidos aí à UPA de Camaquã. O veículo continua nesta manhã de sexta-feira aqui no quilômetro 389 da rodovia, onde aconteceu o acidente ontem à noite. Lembrando, ninguém ferido grave, apenas 10 aqui feridos que já foram atendidos, liberados, e o ônibus continua aqui no local, como mostra a reportagem da Acústica FM, as imagens para você. Obrigada, Valério. Lembrando que os vídeos que nós trazemos aqui durante o Jornal da Acústica, você também pode conferir no nosso canal do YouTube ou em facebook.com/acústicafm. E o Dr. Sandro de Matos Dias é ortopedista e traumatologista, especialista membro da Sociedade Brasileira de Traumatologia e Ortopedia e atende aqui em Camaquã, em consultório localizado na Avenida Presidente Vargas, número 953. E nesta quinta-feira, a Polícia Civil localizou em Balneário Arroio Teixeira, em Capão da Canoa, o cativeiro em que uma mulher de 36 anos era mantida há 2 dias em cárcere privado. Na ação, a vítima foi libertada sem o pagamento de resgate e encontra-se bem de saúde. 6 pessoas foram presas. Coordenada pela Delegacia de Polícia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas de Caxias do Sul e também com o apoio da 1ª Delegacia de Polícia de Repressão a Roubos, do Departamento Estadual de Investigações Criminais e da Polícia Rodoviária Federal, um casal foi preso na Rota do Sol, além de 2 pessoas também detidas na estrada próxima a Bom Princípio e outras 2 no local do cativeiro. De acordo com as investigações, amigos do marido da vítima planejaram o sequestro. E a Polícia Civil descobriu uma nova estratégia do narcotráfico na distribuição de drogas. Porções de cocaína eram escondidas em caixas contendo quindim como disfarce. Na manhã dessa sexta-feira, os agentes da 2ª Delegacia de Polícia de Gravataí, sob o comando do delegado Guilherme Calderipe, desencadearam uma operação no bairro Santa Fé. Em uma residência, funcionava um centro de preparação e distribuição de entorpecentes. Houve a apreensão de mais de 400 porções de cocaína, já prontas para serem comercializadas e juntas com os doces. 2 traficantes de 29 e de 38 anos foram presos em flagrante. A dupla vinha sendo monitorada desde março deste ano pela equipe de investigação da 2ª Delegacia de Polícia de Gravataí. E você sabia que câncer de pele ocorre principalmente em áreas do corpo que são mais expostas ao sol, como rosto e orelhas, por exemplo? Então, ao perceber qualquer sintoma, procure uma especialista. A doutora Beatriz Ribeiro Barbosa atende em consultório localizado na rua Cristóvão Gomes de Andrade, número 501, centro de Camaquã. 12:18. Essas foram as informações do nosso bloco policial de hoje. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais Jornal da Acústica. Programas com jornalismo diferenciado.
debates, entrevistas e a interatividade com o ouvinte. A acústica faz a diferença no rádio regional. Jornalismo Acústica. Informação, agilidade e credibilidade. Hora certa, lojaspompeia.com. É fácil ser fashion. 12:18. Dia dos Pais Pompeia. É fácil ser um pai fashion. Encontre diversas opções de presentes e pague em 5 vezes sem entrada e sem juros no cartão Pompeia. Pompeia. É fácil ser fashion. Qualidade, variedade e preço baixo tem no Roxo Centro de Compras. Ofertas especiais. Arroz namorado 5 quilos, 15,99. Feijão preto Arbasa, 1 quilo, 5,79. Pipoca Fritz e Frida, 400 gramas, 2,59. Ofertas especiais Roxo Centro de Compras. Até domingo, 25 de julho. Aproveite. Rede Prioridade 10 chegou em Camaquã e região. Loja de departamento popular com mais de 100 mil itens e preço máximo de R$14. Confecção masculina, feminina, infantil, calçados, moda íntima, maquiagem, cama, mesa, banho, decoração, ferragens, pets, brinquedos e muito mais. Rede Prioridade 10, com espaço kids e estacionamento próprio. Preços populares, toda loja com preço máximo de R$14. Na Rua Marechal Floriano 756, Antiga Cedro. Real Expurgo Desinsetizadora. Atendimento especializado no controle de pragas urbanas e cereais, atuando na limpeza e desinfecção de reservatórios de água potável. A Real Expurgo trabalha a sanitização de ambientes, desentupimento de ralos, pias e calhas. Equipe treinada, qualificada e corpo técnico responsável pelas atividades. BR-116, quilômetro 395, Distrito Industrial de Camaquã. Fone 999847043 ou 3671-4342. Agora o Laboratório Albuquerque conta com um novo serviço: ultrassom, ecografia, equipamento de última geração e profissionais com alta capacitação e experiência. Conforto e bem-estar dos clientes à atenção carinhosa, personalizada e humanizada para melhor lhe atender. Ligue e agende seu exame de ultrassonografia no Laboratório Albuquerque. WhatsApp 98019-3175 ou ligue 51-3671-2987. Laboratório Albuquerque, Júlio de Castilhos 671. O câncer de pele responde por 1/3 dos casos da doença e é o mais frequente no Brasil e no mundo. É mais comum em pessoas com mais de 40 anos e a principal causa é exposição excessiva ao sol. Ao perceber manchas que coçam, descascam ou sangram, sinais ou pintas que mudam de forma ou cor, feridas que não cicatrizam ou qualquer outra anormalidade na pele, procure um especialista. Doutora Beatriz Ribeiro Barbosa é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e Cirurgia Dermatológica. Em Camaquã, Rua Cristóvão Gomes de Andrade 501, fone 51-3671-3226. A temperatura caiu, né? E os preços da Sulpar também. É isso mesmo. Na Sulpar os preços estão tão baixos quanto a temperatura. Seque suas roupas com facilidade. Na Sulpar tem varal de chão slim, sem abas por R$65 e com aba só R$109. E pra não sentir frio, na Sulpar tem torneira elétrica Lorenzetti por R$79 e aquecedor de ambientes por R$109, além de ducha Top Jet por R$99,90. Siga a loja Sulpar nas redes sociais. Investir em você é investir em qualidade de vida. Por isso você merece viver no Residencial Dona Edi, no centro da cidade. Apartamentos amplos, excelente acabamento e ótima luz natural. Opções de 2 ou 3 dormitórios, suíte, cozinha integrada e garagem coberta. Fale com um dos corretores e agende uma visita ao apartamento decorado. Mais um lançamento da Meta Imóveis. Acesse metaimóveis.com.br ou ligue 51-3671-4511. Olá, eu sou a Melisa, professora dos cursos técnicos do Senac Camaquã. Você quer uma formação técnica com foco na prática e que prepare para o mercado de trabalho? Então, faça o curso técnico em administração do Senac e comece a mudar a sua vida. As matrículas estão abertas. Estude em uma instituição com qualidade reconhecida nacionalmente. Acesse senacrs.com.br/Camaquã e matricule-se já. Ligue 3671-0363. Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado.
O seu começo de tarde na Acústica tem mais informação. Jornal da Acústica, de segunda a sexta ao meio-dia. Oferecimento Lojas Pompeia. É fácil ser fashion. Doutora Beatriz Ribeiro Barbosa, dermatologista. Camaquanet, seu provedor de internet. Doutor Sandro de Matos Dias, ortopedista e traumatologista. E Meta Imóveis, realizando sonhos. Meio-dia e 23 minutos, estamos de volta com o Jornal da Acústica desta sexta-feira, trazendo muito mais informação para o seu início de tarde. E Camaquã vacina o grupo de 32 anos ou mais nessa sexta-feira. As doses são aplicadas até às 16 horas e 30 minutos no Centro de Imunização Viegas. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, é necessário apresentar comprovante de residência. A Secretaria Estadual da Saúde fez a distribuição na última quarta-feira de 340.738 doses de vacinas contra a Covid-19 às 18 coordenadorias regionais de saúde. Neste sábado, aqui em Camaquã, não haverá vacinação contra o coronavírus. Até às 9 horas e 30 minutos dessa sexta-feira, a Prefeitura ainda não havia divulgado novas datas e públicos-alvos. A gente ainda continua no aguardo dessas divulgações. Ainda, o Centro Estadual de Vigilância em Saúde publicou na última quarta-feira um informe técnico de referência aos municípios sobre a vacinação de adolescentes dos 12 aos 17 anos, portadores de comorbidades. Esse público teve autorização por parte da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, para o uso do imunizante da Pfizer. A Secretaria da Saúde está distribuindo nessa semana um lote de 36.108 doses desse laboratório para começar a imunização dos adolescentes. Foram elencadas como recomendações clínicas para a vacinação desse público as seguintes comorbidades: obesidade, asma, doenças congênitas, raras, genéticas e ou autoimunes, doenças hematológicas, doenças cardiovasculares, doenças neurológicas e doenças endocrinológicas. Caso você tenha perdido essa lista que eu acabei de passar, você pode entrar em acusticafm.com.br, que lá tem uma matéria completa falando sobre isso. E agora o Laboratório Albuquerque conta com um novo serviço: ultrassom e ecografia. Ligue e agende o seu exame pelo WhatsApp no 980 19 31 75 ou pelo telefone no 3671 2987. E a vacinação de adolescentes acima de 12 anos ou com comorbidades começou nesta sexta-feira em Porto Alegre. Guaíba e Canoas ampliam a vacinação na região metropolitana. E o repórter Ayrton Lemos traz as informações direto da capital. Boa tarde, Ayrton. Muito boa tarde, Camila, e aos ouvintes da Acústica FM. Adolescentes com 12 anos ou mais que apresentem comorbidades começaram a receber a vacina contra a Covid-19 nesta sexta-feira. A vacina para estes grupos está disponível em 6 unidades de saúde de Porto Alegre até às 5 da tarde. A Prefeitura de Porto Alegre também ampliou, a partir desta sexta-feira, o público prioritário de vacinação da primeira dose contra a Covid-19, chegando a pessoas com 31 anos ou mais. Já a aplicação da segunda dose da AstraZeneca ocorre em 32 unidades de saúde, também até às 5. Não vai haver aplicação da segunda dose da Pfizer. Seguindo determinação da Comissão Intergestores Bipartite, a Secretaria Municipal da Saúde passou a adotar o intervalo de 10 semanas entre a primeira e a segunda dose da Pfizer. Assim, quem recebeu a primeira dose a partir de 15 de junho deve aguardar o novo prazo para receber o imunizante. Nesta sexta-feira, São Leopoldo manteve a vacinação contra a Covid-19 para pessoas com 30 anos ou mais, sem comorbidades. O atendimento ocorre no ginásio municipal Celso Morbach. Em Guaíba, a vacinação segue para pessoas com 34 anos ou mais e a partir de amanhã deste sábado, com 33 anos.
Em Canoas, nesta sexta-feira, a faixa etária foi estendida às pessoas com 35 e 34 anos. As doses estão disponíveis nas 27 unidades básicas de saúde em horário estendido até às 8 da noite. De Porto Alegre para a Acústica FM, Ayrton Lemos. Obrigada, Ayrton. E agora nós vamos saber os detalhes, já que estamos falando de vacinação, sobre 2 estados que são os estados que mais vacinaram contra a Covid-19 até agora. O Rio Grande do Sul é um deles. Quem vai nos trazer as informações é o Rafael Ferri. Mato Grosso do Sul e o Rio Grande do Sul são os estados com a população mais vacinada. A segunda dose foi aplicada em 30,3% dos sul-mato-grossenses e 23,9% dos gaúchos. Em contrapartida, o Brasil tem 2 estados que recém ultrapassaram os 10% da população vacinada, Amapá e Rondônia, com 10,4% e 11,8% respectivamente. A primeira dose da vacina contra a Covid-19 foi aplicada em 96 milhões e 700 mil brasileiros até a noite dessa quinta-feira. O número representa 60,1% da população nacional. A segunda dose do imunizante foi aplicada em 36 milhões e 500 mil brasileiros, 22,7% da população. Nesta sexta-feira, a cidade de São Paulo começa a imunização dos moradores com 30 anos de idade. A Agência Rádio Web de Porto Alegre, Rafael Ferri. Obrigada, Rafael. E um estudo internacional com participação de pesquisadores da Universidade de São Paulo revela um mecanismo que explica o motivo pelo qual ocorrem as reinfecções por Covid-19. Testes em laboratórios mostraram que a variante Gama, anteriormente conhecida como P1, originada no Brasil, é capaz de escapar dos anticorpos neutralizantes que são gerados pelo sistema imunológico a partir de uma infecção anterior com outras variantes do coronavírus. Os pesquisadores destacam também que os resultados foram obtidos in vitro, ou seja, em laboratório. Além disso, o estudo não inclui outros tipos de resposta imune do organismo, como imunidade celular, por exemplo. O trabalho foi publicado como artigo na revista científica The Lancet em 8 de julho deste ano. Foram analisadas também amostras do plasma de pacientes que tiveram a doença e também de pessoas imunizadas pela vacina Coronavac. Um outro estudo analisou casos de Covid-19 em idosos, moradores de um convento em uma casa de repouso. Ele aponta que, embora os locais fossem pouco movimentados, o vírus entrou nessas moradias e infectou as pessoas com mais de 70 anos que estavam vacinadas. Mesmo com idade bem avançada, quase todos foram assintomáticos ou com sintomas leves que não precisaram de hospitalização. Isso mostra a importância da vacina. Sobre a variante Delta, os estudos também vêm demonstrando a proteção contra formas mais graves da doença. Mesmo locais com alta taxa de vacinação, por exemplo, como os Estados Unidos, em que hoje a Delta é uma linhagem mais dominante, o número de mortes e hospitalizados não aumentou, mesmo com a introdução da mutação do vírus. E a Receita Federal liberou na manhã dessa sexta-feira as consultas ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda 2021. O lote contempla também restituições residuais de exercícios anteriores. A repórter Nádia Martins traz as informações direto de Porto Alegre. Boa tarde, Nádia. Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos os ouvintes da Acústica FM. É isso mesmo, as consultas ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda 2021 já estão liberadas. O lote contempla também restituições residuais de exercícios anteriores. As pesquisas podem ser feitas na página da Receita Federal e no aplicativo da Receita disponível para tablets e smartphones. A restituição será paga no dia 30 de julho e o pagamento é feito diretamente na conta bancária informada na declaração do Imposto de Renda. Segundo a Receita, Camila, 5 milhões de contribuintes receberão a restituição do terceiro lote, entre prioritários e não prioritários. O valor total a ser pago é de 5 bilhões
2,8 milhões de reais. Os contemplados no terceiro lote são idosos acima de 80 anos, contribuintes entre 60 e 79 anos, contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave, contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério e contribuintes não prioritários que entregaram a declaração até o dia 18 de maio. Haverá também mais 2 lotes de pagamentos. Caso o contribuinte identifique alguma pendência na declaração, é possível retificar a declaração corrigindo as informações que estejam erradas. Se você cair na malha fina da Receita Federal, a sua declaração vai ficar retida, seja por causa de algum erro, com um valor incorreto ou um rendimento omitido, informações cadastrais erradas ou até mesmo uma possível fraude em análise. O economista Gustavo Inácio de Moraes explica o que fazer ao cair na malha fina e também dá dicas de onde investir o dinheiro da restituição, caso você não queira gastar. Vamos ouvir o economista. Ele cair na malha fina, e a malha fina é um processo de verificação por parte da Receita, é importante que ele, o quanto antes, regularize sua situação junto à Receita Federal. Ao contrário do que as pessoas podem imaginar, regularização da malha fina, ela é absolutamente rápida, ela é absolutamente segura, preserva as informações, e os profissionais da Receita Federal já estão orientados, via sistema, no sentido de ajudar o contribuinte a regularizar a sua situação. Nós sempre entendemos que regularizar o quanto antes é mais importante do que o contribuinte protelar, porque a regularização imediata ela impede transtornos, de registros de patrimônio, de registros de testamentos, de registros de renda no futuro. Nós sempre entendemos que é melhor realizar a correção da sua declaração do imposto de renda do que protelar essa atitude, sendo que a Receita Federal está sempre disponível, os profissionais da Receita Federal estão sempre disponíveis via sistema para orientar o contribuinte. De outra parte, aquele contribuinte que recebe a restituição, tem prevista o recebimento da restituição, nós orientamos em 2 aspectos. Primeiro, evitar antecipações de restituição oferecidas pelos bancos. A não ser num caso de grande emergência, e quando nós falamos de grande emergência envolve saúde ou uma viagem, a não ser no caso de uma grande emergência, nós não recomendamos os programas de antecipação de restituição dos bancos, visto que suas taxas são desfavoráveis. De outra parte, quando o contribuinte receber a sua restituição, nós indicamos neste momento, nesta conjuntura econômica bastante atribulada ainda, os títulos pós-fixados. Então, o investimento em títulos públicos pós-fixados, via Tesouro Direto, onde as taxas são significativamente mais baixas, talvez seja a melhor opção neste momento. Para aquele contribuinte que já possui alguma reserva, para aquele contribuinte que já tem uma grande quantidade de recursos poupados, nós indicamos sempre a orientação de uma diversificação, seja nos investimentos, seja também nas opções bancárias. Não concentrar numa única casa bancária, tampouco concentrar num único investimento. É isso mesmo, Camila. Então é importante ressaltar, que começou hoje, foi liberadas as consultas para ver a restituição do terceiro lote aí do Imposto de Renda 2021. É legal explicar o termo malha fina, que foi criado por causa que ele equivale a uma antiga rede de pesca que ninguém escapava, ou seja, nenhum peixe, por mais pequeno que ele fosse, ele não conseguia escapar. E é isso que a Receita Federal quer dizer, usando o termo malha fina. Ninguém escapa da Receita Federal, ninguém escapa da malha fina e das correções ou de algum erro cadastral ou omissão aí na hora de declarar o imposto de renda. Ninguém escapa do leão, Camila? É verdade, Nádia, ninguém escapa do leão. E agora vamos falar, Nádia, de cantoria? Porque coisa boa, sextou, do jeito que a gente gosta. É verdade. E o prefeito de Porto Alegre, o Sebastião Melo, soltou a voz com os artistas gaúchos, então, para incentivar a população a se vacinar aí na capital. Entre as pessoas abaixo de 40 anos, 3 em cada 10 ainda não foram se vacinar. Que média preocupante, Nádia. Nos conta um pouco mais sobre isso, por favor. Com certeza, Camila. Na manhã desta sexta-feira, Sebastião Melo cantou com artistas que são grandes nomes da música gaúcha no ponto de vacinação localizado no auditório da Escola Júlio de Castilhos. O prefeito soltou a voz com os cantores Elton Saldanha, João Luiz Correia, César Oliveira e Rogério Melo, Erlon Péricles e Capitão Faustino e fez um apelo para a população buscar a imunização. Vamos ouvir o prefeito da capital. A cidade logo em seguida está vivendo a sua normalidade, porque
a vacina não é só uma questão pessoal, ela é coletiva. Por isso eu quero mais uma vez apelar a todos aqueles que ainda não fizeram a segunda dose, que procurem o seu posto. E aqueles que ainda não vacinaram, é tempo de vacinação. Estamos juntos para imunizar a nossa cidade e voltar a ter uma vida urbana normal. Então, a ação é uma parceria entre as secretarias municipais de Cultura e de Saúde e faz parte da campanha de vacinação contra a Covid-19. O projeto vai levar artistas gaúchos aos locais de imunização da capital. As apresentações serão quinzenais, sempre às sextas-feiras, em alguma unidade de saúde ou drive-thru. O tema de abertura é música gaúcha e conta com a participação de 13 artistas: Luísa Barbosa, João Luiz Correia, Elton Saldanha, César Oliveira, Bruno Aires, Cristina Sorrentino, Marcelo Cachoeira, Elmer Fagundes, Bibiana Alves, Capitão Faustino, Tomás Machado, Leandro Berlese e Alexandre Bruneto. As apresentações vão ocorrer das 9 ao meio-dia e das 2 até as 5 da tarde. Ontem nós trouxemos essa informação, né, Camila? E tu, inclusive, disse que 2 camaquenses estão participando e tu podia, inclusive, lembrar, né, como participar e quem sabe a gente consegue revelar mais artistas aí para soltar a voz por aí, alegrar a campanha da vacinação. Tanta gente, tanto artista bom parado, né, por causa da pandemia, e agora tem a oportunidade de, além de cantar, incentivar e alegrar a imunização. É verdade, Nádia. Os músicos que tiverem, então, interesse em participar do projeto devem entrar em contato através do e-mail elton.saldanha@portoalegre.rs.gov.br. Eu vou repetir. elton.saldanha@portoalegre.rs.gov.br. E é válido lembrar também uma situação aqui que é bem interessante, viu, Nádia? A Prefeitura de Porto Alegre está disponibilizando um QR Code, onde as pessoas podem ter acesso às playlists de cada apresentação. Olha só que bacana. Então, além de tu acompanhar ali o pessoal cantando e encantando na hora da fila da imunização, tu ainda tem a oportunidade de cantar junto de dentro do teu carro, né? Olha só que bacana. E é bom a gente avisar o nosso ouvinte, Nádia, que amanhã de manhã já está confirmado aqui na emissora, durante o programa Esquina Democrática, a partir das 10h30, a participação do Bruno Aires. Ele que está voltando de Porto Alegre, é camaquense, vai vir aqui conversar com a gente e nos contar um pouquinho sobre essa experiência, né, de levar música e de levar alegria num momento tão importante como a imunização. Provavelmente também teremos a participação do Capitão Faustino. A gente ainda só está alinhando o horário e também qual formato que vai ser. Se vai ser a participação dele por vídeo ou se também vai ser presencialmente aqui dos estúdios da Rádio Acústica FM de Camaquã, Nádia. Que bacana, né? Um orgulho aqui pra terra ter esses 2 nomes participando de um momento tão especial como esse. Com certeza, Camila. E tu não vai soltar a voz também? Quem sabe não tem um talento escondido por aí? Nádia, quem sabe eu ainda não descobri, vamos deixar assim por enquanto, tá? Eu vou de repente fazer umas aulas de canto e aí quando eu tiver lá uns 60, 70 anos, de repente eu já tô preparada para algum tom um pouquinho mais alto com a minha voz grave, assim, de repente, né? Mas por enquanto a gente poupa o ouvinte disso. É melhor. Vai por mim que é melhor. Então, tu como cantora é uma ótima jornalista, Camila. Isso mesmo, Nádia, exatamente. Nádia, depois desse momento um pouquinho descontraído, eu quero te agradecer pelas informações muito importantes que tu trouxeste durante o jornal dessa sexta-feira, né? A gente alivia um pouquinho a pegada da semana, a correria da semana e os assuntos mais sérios, né, que a gente traz para o nosso ouvinte. Brinca um pouquinho, mas, lógico, lembrando que é muito importante ir se vacinar, complementar a sua vacinação para que a gente consiga ficar com 100% da eficácia, claro, de cada imunizante, que nenhum é 100% a eficácia, mas que a gente consiga, né, complementar então a imunização. Nádia, muito obrigada pela tua participação no Jornal da Acústica de hoje. Qualquer informação tu retorna, tá bem? Obrigada, Camila. Uma boa tarde a todos. Sextou como a gente gosta, né? Música boa e vacina no braço. É isso mesmo, sextou. Obrigada, Nádia, pelas informações. Essa foi a Nádia Martins falando de imposto de renda e também falando de música boa na hora da imunização. Agora são 12h43. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Hora certa. Lojaspompeia.com. É fácil ser fashion.
12:42. Dia dos Pais Pompeia. É fácil ser um pai fashion. Encontre diversas opções de presentes e pague em 5 vezes sem entrada e sem juros no cartão Pompeia. Pompeia. É fácil ser fashion. Gallis Restaurante comunica que está atendendo em forma de buffet, tomando todos os cuidados conforme decreto e orientações dos órgãos de saúde, com uso de máscaras e luvas. Realize seu pedido também por teleentrega no 51-3671-9435. Acompanhe diariamente nosso cardápio no Facebook, Gallis Restaurante. Aqui você se sente em casa. Endereço Olavo Moraes 634. Você mora em Amaral Ferrador, Cerro Grande do Sul ou Dom Feliciano? Então pode comemorar! O 4G da TIM chegou na sua cidade. Faça um TIM pré-top e aproveite o Deezer Go grátis. São milhões de músicas sem parar e sem descontar da sua internet. E você ainda tem 8 GB para curtir. Compre seu TIM Chip. Tem sempre um ponto de vendas próximo de você. A banca de jornal, o mercadinho, a farmácia. Aproveite! Funerária Jardim, de Vera Lúcia. Conta com matriz em Camaquã e filiais em Arambaré e Cerro Grande do Sul. Prédios próprios, frota sempre renovada. Contamos também com artigos para cemitério, plano funeral, convênios, serviços de cremação. Pagamento facilitado. Funerária Jardim, Rua Pinheiro Machado, 581, em frente à Afubra. Atendimento 24 horas. Fone 3671-1468. Eu confiei. E o Brasil é um dos países que mais vacinam e um dos poucos a se preparar para produzir seu próprio insumo. Eu confiei. E a economia está dando sinais de recuperação com o crescimento do PIB e aumento na produção. Eu confiei. E os empregos com carteira assinada voltaram a crescer. Os brasileiros renovam sua confiança e a confiança renova o Brasil. Juntos, com trabalho e coragem, construímos um país mais forte. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Continue seguindo os protocolos de segurança contra a Covid-19. Ei, tá entediado nessa quarentena? A KNN Idiomas tem um convite pra você. São mais de 700 escolas em todo o país. Sabe por quê? Porque o foco é a conversação desde a primeira aula e usando o seu gosto pessoal. Você também conta com aulas e suporte online em nossa plataforma exclusiva. Vai continuar aí de bobeira? Então junte-se aos mais de 100 mil alunos por todo o país. Venha pra KNN Idiomas. A Mix Bebidas oferece a você todo o material necessário para a realização do seu evento. Os melhores preços da cidade e atendimento diferenciado. Pensou em realização de festas e eventos? Mix Bebidas é a solução. Contamos também com plantão no 81160249. Mix Bebidas, fazendo a sua festa ficar ainda melhor. Teleentrega 3692-2783 ou 3671-5766. Capitão Adolfo Castro, número 500. A dermatologia é uma especialidade médica cuja área de conhecimento se concentra no diagnóstico, prevenção e tratamento de doenças e afecções relacionadas à pele, pelos, mucosas, cabelo e unhas. É também especialidade indicada para atuação em procedimentos médicos estéticos, cirúrgicos e oncológicos. Doutora Beatriz Ribeiro Barbosa é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e Cirurgia Dermatológica, em Camaquã, Rua Cristóvão Gomes de Andrade, 501. Fone 51-3671-3226. E o meu provedor é o Camaquanete e eu dou like pro atendimento nota 1000. E o instalador é show. Fibra ótica Camaquanete. Planos de até 300 mega. Assine hoje mesmo. 3671-9999 ou 3671-1444. O seu começo de tarde na Acústica tem mais informação. Jornal da Acústica, de segunda a sexta ao meio-dia. Oferecimento Lojas Pompeia. É fácil ser fashion. Doutora Beatriz Ribeiro Barbosa, dermatologista. Camaquanete, seu provedor de internet. Doutor Sandro de Matos Dias, ortopedista e traumatologista. E Meta Imóveis, realizando sonhos.
Meio-dia e 47 minutos, estamos de volta com o Jornal da Acústica de hoje. E como eu falei há pouco tempo, neste sábado não haverá vacinação do imunizante contra a Covid-19 no Centro de Imunizações Viegas. Porém, a Secretaria Municipal da Saúde informa que estará retornando com a vacina na próxima segunda-feira, contemplando a faixa etária de 31 anos ou mais, das 8 horas e 30 minutos da manhã até as 16 horas e 30 minutos. Durante a semana, menos às quartas-feiras, quem necessita da segunda dose pode estar se deslocando também até o Centro de Imunização Viegas. E a Covid-19 deixou pelo menos 130 mil jovens brasileiros órfãos. Quem nos conta os detalhes sobre isso é o René Almeida. A dor de quem perdeu um ente querido em razão da Covid-19 é imensurável, mas é ainda pior para as crianças e adolescentes que ficaram sem o pai, a mãe ou o responsável. Um estudo publicado nesta semana na revista científica Lancet aponta que pelo menos 130 mil brasileiros até 17 anos ficaram órfãos em virtude da Covid-19 entre março de 2020 e abril deste ano. Dos 21 países do estudo, o Brasil é o segundo com mais órfãos. A defensora pública do Rio Grande do Sul, que atua no Núcleo de Defesa da Criança e do Adolescente, Andréia Rodrigues, revela outro fator preocupante. A nossa preocupação é que a violência doméstica também tenha aumentado bastante. Não só a questão da violência sexual, a violência dos maus tratos, né? Mas também a questão da saúde mental também prejudicou bastante. Questão de depressão, risco de suicídio, de automutilação. Então, são várias as consequências para essas crianças e adolescentes. A preocupação é ainda maior com jovens de classes mais baixas. O déficit educacional pela ausência de aulas presenciais, a insegurança alimentar e as dificuldades de acesso à saúde e ao mercado de trabalho levam as crianças e adolescentes a casas de acolhimento institucional. Mas para a promotora de Justiça da Infância e Juventude de Porto Alegre, Sinara Braga, além do apoio material, é de extrema importância que o Estado ofereça atendimento psicológico a esses jovens. Onde o jovem que não tem atenção naquele momento de fragilidade, que a gente não consiga encaminhar um turno na escola, um turno na aprendizagem profissional a partir dos 14 anos, ou a partir dos 16, oportunidade do primeiro emprego. Se a gente não abrir as portas de uma cidadania digna, o crime abre, eu não tenho dúvida disso. Então, são inúmeras as comunidades onde a gente vê jovens com extremo potencial, que poderiam ter uma vida muito legal, seguir um caminho digno, né? Acabam se envolvendo com facções e muitas vezes acabam perdendo a vida. Para ela. Meio-dia e 50 minutos e o Jornal da Acústica de hoje vai ficando por aqui. E teve como oferecimento Camaquanete, Pompeia, Laboratório Albuquerque, Meta Imóveis, doutora Beatriz Ribeiro Barbosa e doutor Sandro de Matos Dias. Você fica agora com o correspondente Ipiranga e logo mais tem Zap Zap. Um bom final de semana. De Porto Alegre. Você ouviu o Jornal da Acústica. Vem aí o correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat. Municípios que mostra o cenário da pandemia no país. A pesquisa foi divulgada hoje e ouviu 5.500 prefeitos. 53% dos municípios brasileiros não registraram mortes pelo coronavírus nesta semana. Outras 16,8% das cidades tiveram redução do número de óbitos, enquanto 19% permanecem estáveis. Já 10% tiveram aumento. Segundo a pesquisa, desde o início da pandemia, o número de municípios sem mortes pela doença no Brasil nunca foi tão alto. DT Clean, a gasolina aditivada da Ipiranga. Seu tanque cheio nunca te levou tão longe. Tempo. Temperatura de 22 graus em Porto Alegre e Pelotas, 23 em Caxias do Sul, 24 em Santa Maria e 17 graus em Rio Grande. O frio perde força no Rio Grande do Sul a partir de hoje. As temperaturas aumentam bastante nesta tarde, se aproximando dos 28 graus em áreas do oeste e do centro do estado. Na Grande Porto Alegre, a máxima chega aos 25 graus. O dia terá predomínio de sol em todas as regiões. E a semana que começou com frio de 5 graus e 8 décimos
negativos em Vacaria, nos Campos de Cima da Serra, termina com previsão de calor de 30 graus entre sábado e domingo no estado. As maiores marcas devem ser registradas no norte, noroeste e na região metropolitana. Uma massa de ar frio provocou as baixas temperaturas dos últimos dias, ocasionando chuva congelada e geada em diversas regiões. O calor do final de semana antecipa um novo período de frio no Rio Grande do Sul a partir da próxima terça-feira, com previsão, mais uma vez, de temperaturas negativas no interior. Um incêndio atingiu um apartamento na rua Fernando Machado, no centro de Porto Alegre, nessa manhã. O imóvel, localizado no 7º andar do edifício, ficou parcialmente destruído. O morador não se feriu. Conforme o Corpo de Bombeiros, que levou cerca de 25 minutos para combater as chamas, a cozinha e o quarto foram os locais mais atingidos pelo fogo. As causas do incêndio são investigadas. Ainda nesta edição, vacinação de adolescentes a partir de 12 anos com comorbidades e público de 31 anos ou mais tem filas em Porto Alegre. Prévia da inflação sobe em julho e registra a maior alta para o mês em 17 anos. DT Clean, a gasolina aditivada da Ipiranga. Seu tanque cheio nunca te levou tão longe. Fique atento. A vacinação contra a Covid-19 chegou para 2 novos públicos em Porto Alegre hoje. Há filas nas unidades de saúde e no drive do Bourbon Valig. Podem se vacinar adolescentes a partir de 12 anos com comorbidades e adultos com 31 anos ou mais. Para o primeiro público, as doses estão disponíveis em 6 unidades de saúde: Bananeiras, Macedônia, 1º de Maio, Rubem Berta, Santo Alfredo e Tristeza. Para os adultos a partir de 31 anos, a primeira dose está disponível em 12 unidades de saúde e no drive do Valig. A imunização ocorre até às 5 da tarde. A aplicação da segunda dose de Coronavac está disponível para todos os vacinados há 28 dias em 20 unidades de saúde. Já a segunda aplicação de Oxford AstraZeneca ocorre em 32 unidades de saúde e também em 20 farmácias parceiras. A Prefeitura de São Leopoldo, no Vale dos Sinos, anunciou a antecipação da segunda dose contra a Covid em professores e trabalhadores da rede municipal. A vacinação começa hoje para profissionais da educação infantil que tomaram a primeira dose da vacina AstraZeneca no dia 15 de maio. As aplicações ocorrem em 2 locais, no campus da Unicinos e em drive-thru do Paradão da frente do campus na Avenida Unicinos. O calendário das demais etapas seguirá nas sextas-feiras, tanto da rede pública quanto na privada e redes conveniadas, de acordo com os níveis de ensino. O governo do estado vai incluir na contagem cerca de 80 mil casos de Covid-19 que estavam represados. Conforme o Piratini, são casos confirmados que ficaram fora do sistema porque as prefeituras não concluíram o lançamento dos dados. A previsão é que a inclusão aconteça por volta das 3 horas da tarde. Quando acontecer, o estado terá o dado preciso sobre o número de casos de Covid a mais que efetivamente existiram ao longo da pandemia. Ainda de acordo com o governo, nessa lista estão apenas casos leves. As hospitalizações e os óbitos são inseridos em outro sistema. DT Clean, a gasolina aditivada da Ipiranga. Seu tanque cheio nunca te levou tão longe. Sol em Porto Alegre, 22 graus a temperatura, 12 horas 56 minutos. 29% dos contratos do Programa de Financiamento Estudantil, o FIES, estão em atraso no Rio Grande do Sul. Esse é o maior índice de inadimplência dos últimos 5 anos no estado. Conforme o Ministério da Educação, dos 89 mil contratos ativos, 26 mil estão atrasados há mais de 90 dias, quase 1/3 do total. Em 2017, os inadimplentes chegavam a 18% dos contratos. Com a pandemia e o agravamento da crise econômica, muitos estudantes não conseguiram colocação no mercado de trabalho após a formatura. De acordo com o IBGE, o desemprego atinge 14 milhões e 800 mil brasileiros, alcançando uma taxa de 14,7%, o maior índice desde 2012. A prévia da inflação oficial brasileira desacelerou em julho, mas ainda assim teve a maior alta para o mês desde 2004, com a energia elétrica e a gasolina mantendo a pressão sobre os preços. O IPCA 15 subiu em julho 0,72%, após uma alta de 0,83% no mês anterior, de acordo com dados divulgados hoje pelo IBGE. Em 12 meses, o avanço do índice chega a 8,59%, bem acima do teto da meta
meta do governo para este ano de 3,75%. Em instantes, a abertura dos Jogos Olímpicos destaca a luta contra a pandemia e superação de atletas. DT Clean, a gasolina aditivada da Ipiranga. Seu tanque cheio nunca te levou tão longe. A Bharat Biotech, fabricante indiana da vacina Covaxin, anunciou a rescisão do contrato com a Precisa Medicamentos, que intermediava a venda do imunizante no Brasil. Segundo nota da farmacêutica, o contrato celebrado com a Precisa tinha como objetivo introduzir a vacina Covaxin no Brasil e foi suspenso com efeito imediato. A Precisa Medicamentos se envolveu em suspeitas de irregularidades na venda do imunizante depois de denúncias do deputado Luiz Miranda. Após as polêmicas, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, decidiu suspender a negociação no mês de junho. A compra das doses também é alvo de apuração da CPI da Covid. A Organização Mundial de Saúde pediu hoje que todos os países trabalhem juntos para investigar as origens do coronavírus, um dia depois de a China rejeitar planos para mais checagens e laboratórios e mercados no seu território. Os primeiros casos de Covid-19 em humanos foram registrados na cidade de Wuhan, região central da China, em dezembro de 2019. O país nega teorias de que o vírus vazou de um laboratório. Uma equipe liderada pela OMS passou 4 semanas em Wuhan e nos arredores com cientistas chineses e disse que num relatório conjunto em março que o vírus havia provavelmente sido transmitido de morcegos para humanos por meio de um outro animal, mas que mais pesquisas eram necessárias. E a Olimpíada do Japão é oficialmente aberta em cerimônia sem público no Estádio Olímpico de Tóquio. Os Jogos Olímpicos de Tóquio foram abertos oficialmente nesta sexta-feira, em uma cerimônia sem a presença de público nas arquibancadas, com os japoneses homenageando os profissionais de saúde e fazendo 1 minuto de silêncio pelas vítimas do coronavírus, que aliás tem assustado a população japonesa, que inclusive teve algumas manifestações contra a realização dos Jogos, inclusive hoje na porta do Estádio Nacional aqui da cidade de Tóquio. O imperador